Olá, estamos começando mais um Rumo Certo e hoje nós vamos falar de gestão com foco em um ponto: atendimento de excelência. Para conversar comigo sobre isso, eu recebo aqui a Andréa Brilhante. Andréa é consultora de empresas, mentora em gestão de carreira e especialista em gestão de pessoas e CEO da Brilhante Desenvolvimento em Gestão. Andréa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sebastião, pela oportunidade. É um tema tão importante para todas as empresas, né? Pois é, qual é a diferença de atendimento de excelência e um bom atendimento? Atendimento voltado para a cultura do detalhe. Atendimento de excelência, para mim, primeiro, tem que ser envolver toda a empresa, né? Não só as pessoas que estão diretamente ligadas ao atendimento. Porque a cultura se faz dessa forma, né? Com todos os níveis hierárquicos. Então, é muito importante que todos os empreendedores, sejam pequenos, médios, grandes, tenham essa visão para que não seja, na cabeça das pessoas que trabalham diretamente com atendimento, uma visão, eu tenho que atender bem, né, o meu cliente, mas aqui dentro eu não tenho essa valorização de atendimento. É meio que padronizar, então todo mundo tem que saber qual é o propósito da empresa quando se fala de atendimento. Tem que fazer parte dos valores da empresa. E quando a gente fala em detalhes, porque não é fácil que a gente se aperceba dos detalhes e no dia a dia, na correria, quais são os detalhes para que eu tenha excelência no atendimento? O primeiro ponto é você conhecer seu cliente. Qual é o público que você atende? Porque o detalhe para mim pode ser diferente do detalhe para você, né? E dentro disso, ainda conhecer os diversos tipos de perfis de clientes. O seu público pode ser um, mas mesmo assim você tem vários tipos de clientes e cada um percebe o detalhe de uma forma diferente. Então depende do segmento, depende do tamanho da empresa para descobrir qual é o detalhe. Ótimo. Antes de continuar a conversa nesse conteúdo, eu queria até que você me falasse um pouquinho mais da sua trajetória e da Brilhante Desenvolvimento em Gestão, para que a gente chegue depois e avance ainda mais no conteúdo que é a excelência em atendimento. Bem, eu como vários empreendedores, eu não nasci para empreender. Tem pessoas que, eu brinco dizendo, tem pessoas que vendem brigadeiro na escola desde criança, né? E eu não tenho isso, né? Não tinha isso na veia. Então é muito importante essa abordagem hoje, porque eu estou na mesma situação de vários empreendedores que, por exemplo, na pandemia resolveram empreender. E eu comecei a minha trajetória com 16 anos em atendimento, sendo recepcionista de eventos. E trabalhei 10 anos e como eu sempre buscava essa cultura do detalhe, né, eu brinco dizendo, eu não era mais bonita, não era mais alta, não era mais comunicativa, mas eu tinha, né, essa preocupação com o detalhe. E eu cresci um pouco nessa área, graças a Deus. Então, cheguei até uma gerência geral de produção e envolvendo também RH, porque normalmente empresas de eventos, elas atendem muitos clientes e na parte de licitação pouco tempo, né? São 5 anos para os contratos licitados, então não tinha um investimento nessa parte de atendimento. Mas eu passei por vários setores, Sebastião. Eu passei, assim, eu vendi muitas coisas, vendi carro, vendi imóveis modulados, então sempre muito com atendimento, né? E eu era uma pessoa reservada, só que eu tinha comigo essa cultura do detalhe, né? Não que eu fosse perfeita, errei muitas vezes, mas com a minha preocupação eu busquei esse conhecimento. Então eu fiz marketing, né? Tenho uma especialização em marketing também. E trabalhei em grandes empresas, trabalhei em pequenas empresas, sempre na linha de frente de atendimento. E quando, nessa parte de gerente, né, de produção, eu fiquei quase 7 anos numa empresa e eu tive um problema no olho, né, tive um vírus que atacou minha retina e eu perdi a visão. E nessa época eu falei, eu não posso continuar numa empresa porque a empresa estava crescendo muito e eu não tinha como assumir, porque eu estava com home care, enfim, foi uma parte bem difícil. E eu resolvi abrir uma empresa. Falei, eu preciso abrir uma empresa, só que eu não queria abrir uma empresa de eventos. Falei, eu tenho que analisar o que eu tenho de capacitação, o que eu tenho de talento durante todos esses anos que eu posso aplicar numa empresa. E foi que eu resolvi trabalhar com treinamento. Agora, além da capacitação, você falou aí que tem isso era seu, né? A cultura do detalhe. Você já observava as situações, enfim, as coisas de uma forma diferente. Mas a gente pode aprender, técnica também. Talvez nem todo mundo tenha esse, não sei se é dom ou esse perfil de observar muito o detalhe.
mas você diria que a técnica para isso? É muito importante como qualquer técnica, né? Qualquer área você precisa da parte técnica, mas você precisa da parte comportamental. E é interessante que o atendimento, a parte técnica do atendimento está muito ligada à parte comportamental, né? Então, nessa empresa que eu estava falando, eu resolvi treinar as pessoas, porque elas eram capacitadas tecnicamente, mas o atendimento, por conta da correria, muita pressão, as pessoas estavam, às vezes, sempre muito estressadas. E isso refletia, às vezes, no cliente. Eu falei, como é que eu vou fazer com que essas pessoas entendam que o cliente precisa ser, né, tratado com essa cultura de detalhes? Então, eu precisava atendê-los assim internamente para que isso reverberasse, né, para o cliente. E comecei a estudar o que é técnica de atendimento, como que essas pessoas vão aprender, né? Aí eu fiz uma outra pós de gestão de pessoas, fiz muitos cursos de coach, de programação neurolinguística, tudo que eu poderia também aprender para repassar. E tem uma coisa muito interessante que é entender de pessoas. Parece um jargão, sabe? Mas é entender verdadeiramente, né? Como que funciona a mente das pessoas, aí tem um neuromarketing, né? Tem tantas coisas envolvidas. Então atendimento não é você ter aquele manualzinho, olha, você precisa sorrir, para colocar a mãozinha para trás, você precisa dar bom dia. Tá, e se o cliente te tratar mal? Qual é a técnica disso? É você trabalhar a inteligência emocional, por exemplo. Então, dentro da técnica, tem várias áreas que nós precisamos estudar, sabe? E como a gente está nesse sentido? Eu digo, no Brasil, as empresas, a gente está desenvolvendo isso, há uma demanda muito grande por aprender ainda. Eu percebo que, às vezes, em algumas regiões, até a forma de atendimento é diferente, né? Você sai do sul, vem para centro-oeste ou vai para sudeste, e em algumas situações tem uma questão cultural muito forte, não é não? Mas como é que a gente está no Brasil hoje? Se a gente for falar das empresas no Brasil, eu digo pela demanda de quem te procura por serviço de consultoria, qual é a situação? A parte mais difícil, né, atualmente, do atendimento de excelência, é as empresas também se preocuparem com aquelas pessoas que vão atender. Porque depois da pandemia, especialmente, nós tivemos eu acredito que nós caímos um pouco, sabe, na qualidade do atendimento. Por quê? Porque são pessoas, né, com pessoas. E se elas não estão bem, se elas estão com problemas, se elas perderam pessoas, né, se elas estão passando por problemas financeiros, isso vai refletir, né? Elas não estão preparadas para vivenciarem isso e ainda atender muito bem. E o cliente também está assim. Então, imagina, o cliente está assim, eu fiz um projeto recente de atendimento de excelência e eu falava, né, para as equipes que eu atendi, eu falei, imagina que o cliente vem, por exemplo, no shopping, porque ele quer esparecer um pouquinho a cabeça. Então, ele está com um nível, né, de paciência mínimo. Qualquer coisa, ele já perde a paciência. E você que também saiu de casa com um nível muito pouco de paciência, entende? Então, eu acredito que é só perguntar para os seus telespectadores, né, para os nossos, o atendimento é bom? Não, não é bom. É ruim falar isso, mas não é bom. E as empresas estão muito preocupadas com a parte financeira, naturalmente sim, mas esquecem ou então não têm a percepção real do quanto isso impacta financeiramente, né? Pois é. Então, e o bom atendimento, o atendimento de excelência, melhor a gente dizer, a gente desconsidera o bom que tem que ser de excelência, mas eu digo, o atendimento de excelência, então, tem muita consequência de uma gestão bem feita, desde a gestão financeira, gestão de pessoas, gestão da sua empresa como um todo, né, André? E não é o gerente de atendimento, é o gestor, né? A liderança tem uma responsabilidade enorme. Todas as lideranças, do financeiro, né, do administrativo, do comercial, do marketing, têm essa responsabilidade de ser multiplicador para essas equipes, vamos dizer assim, né? E uma coisa interessante, Sebastião, é as empresas descobrirem qual é o jeito de ser delas, né? Aliás, meu projeto tem esse nome, né? Jeito de ser. Por quê? Se cada um tem o seu jeito de ser, e esse projeto que eu faço é exatamente assim, qual é o seu jeito de ser? Você como cliente, quais são os valores que você possui, né? Quando você vai no supermercado, então eu vou lá primeiro, lá dentro da pessoa, para que ela veja sentido nisso. Não adianta você chegar para a sua equipe, para o colaborador e falar assim, olha, você precisa atender bem. Aqui a gente não admite que a pessoa atenda mal. O que é atender mal? Atender mal a gente nem considera mais,
né? Então, o jeito de ser é a cultura do detalhe. Interessante, né? E a gente volta a um estabelecimento, falo por mim agora um pouco, mais pelo atendimento do que pelo produto ou pelo serviço às vezes, né? Porque a gente encontra muita oferta, mas atendimento de excelência talvez não esteja, você disse ainda há pouco, né? Não está tão ofertado ainda, né? Que elementos são fundamentais para que um gestor consiga trazer toda a equipe para junto, para que a gente consiga chegar ao ponto de atendimento de excelência? É valorização pessoal, é valorização financeira, é salário, é benefício, não é isso. Você falou da neurolinguística, sim, a gente precisa entender mais profundamente, né? Mas que se fosse considerar, a grosso modo, que elementos são fundamentais, André? Eu acredito que o primeiro ponto é, antes de conhecer o cliente externo, você precisa conhecer a sua equipe, porque ele é o cliente. Ele é um cliente interno, né? Então você precisa saber qual é o jeito de ser de cada pessoa e como chegar a essas pessoas para que faça sentido, para que elas atendam bem, né? O público externo, vamos dizer assim. E isso o gestor precisa estar preparado. Os gestores não estão preparados para fazer um atendimento de excelência, né? E aí já aconteceu várias vezes, inclusive de empresas que eu já atendi e de pessoas falando para mim: André, eu acho fantástico o que você está falando, nossa, comprei ideia, mas o meu líder vai fazer? Sabe? Porque senão não faz sentido, as pessoas vão cansando, porque não são tratadas assim, né? É um processo, André, leva muito tempo a gente fazer entender ou implantar numa empresa um atendimento de excelência? Depende. É um processo e eu acredito que o processo começa na contratação. Recente, tempo recente mesmo, eu fui num local, não vem ao caso, né, num hotel fazenda, e que eu fiquei muito impressionada com o atendimento. Aí você trabalha com isso, né, você está sempre alerta. E eu falei, gente, mas todas as pessoas, aquela pessoa que estava limpando, que ninguém estava perto dela, ela estava com uma expressão que eu falo, gente, o que acontece nesse lugar? E eu fui atrás do gerente, e para saber como que acontecia. E ele falou, Andréia, até porque as pessoas estavam cumprimentando assim, né, com esse gesto. Eu falei, será que o dono é japonês, né? Eu até pensei mesmo que era. Ele falou, não é, mas por conta da pandemia, estava bem assim, já voltando, as pessoas não podem apertar a mão, né? Todo mundo de máscara, não dá para ver exatamente o sorriso, dá para ver pelos olhos e tal, mas não é a mesma coisa. Então as pessoas faziam assim, mas eu falei, mas não é só isso. E ele me falou uma coisa muito interessante, falou, Andréia, o nosso ponto forte é na contratação, porque ali eu vejo se a pessoa realmente já tem isso inato, sabe? Se faz parte dela, ele usou o termo de empatia, né? Porque isso a gente não coloca na cabeça. Então tem pessoas que não gostam de gente, Sebastião. É assim. E tudo bem. E tudo bem, né? Então ele precisa achar um outro local, né? De qualquer maneira, você sempre trabalha com gente. Até a parte de TI, né? Que vamos dizer assim, que trabalha tanto com máquinas, trabalha com gente. Mas isso não vou entrar no mérito. Só que a pessoa também precisa entender que não é porque não estou fazendo nada, eu preciso ser um atendente de loja. Não é assim, né? Então os gestores têm essa responsabilidade. O RH tem essa responsabilidade e as pessoas precisam também saber onde elas cabem. Né? A sua impressão nesse hotel fazenda que você foi positiva, só para a gente entender, né? Muito, porque por isso ele falou, nós já contratamos pessoas que têm isso dentro de si, pessoas que gostam de gente, por isso que não é tão difícil treinar. Então não é uma área tão fácil, né? Que tem ali um manual só de primeiros socorros, né? De regras básicas, né? E não é definitivamente supérfluo, né? Atender bem, porque é isso. Talvez tenhamos preocupação de produzir com qualidade. O que é qualidade, né? Qualidade é no todo, né? Não basta ter uma camisa bonita, bem alinhada, se ela não for bem vendida, ou não chegar para o consumidor. É um pouco isso, é o conjunto de coisas, né? E o atendimento é primordial. Você falou, já fez referência à pandemia, e eu pergunto se um outro fator que também está cada vez mais evidente, que é a tecnologia. Atendimento hoje nem todo é presencial, né? O melhor que seja, que a gente consiga olhar nos olhos do cliente, talvez, mas a gente lida hoje muito com tecnologia e se vende muito de forma virtual. Esse atendimento também é muito importante, né, André? É diferente do atendimento presencial e em que maneira se pode ser excelente ali também? É interessante isso porque, Sebastião, mensagem é um
normalmente um problema, né? Então, antes de ter essa tecnologia toda, já era, às vezes, um problema. Eu sempre tive um cuidado, porque eu prefiro falar, ou por áudio que seja, porque quando eu escrevo, eu não tenho a mesma assertividade, né? E tanto a inteligência artificial, quanto até atendimentos mesmo pelo WhatsApp, nós vemos ainda ou uma questão muito mecânica, né? Teve uma vez que eu falei para uma pessoa, você não está me ouvindo. Eu estou perguntando A, B e C, você está respondendo a mesma coisa. Você não está me ouvindo, né? Então, agora que o atendimento tem que ser melhor ainda, né? Que o treinamento para essas pessoas tem que ser. Só que imagina, ter empatia com uma pessoa que está olhando para mim é difícil, imagina uma pessoa que eu não estou vendo. Então, isso tem que ser mesmo intrínseco. Então, qual é o meu jeito de ser, dentro de uma empresa e qual é o jeito de ser da empresa. Com isso, eu busco aprender qual é o jeito de ser do cliente. Então, por exemplo, um idoso. Eu vou tratar da mesma forma, né? Um idoso, às vezes, ele busca um pouquinho mais de atenção. O fato, às vezes, de você reclinar um pouco para poder ouvir, não assim, porque né, ele pode se sentir constrangido, mas reclinar um pouco para que ele se sinta acolhido. Entende? Então, essa é a cultura do detalhe. É compreender qual é o público que você atende e saber qual é o detalhe que ele valoriza. Não pode subestimar também, né, André? Sim. Tem uma outra questão interessante, que a tecnologia pode ser favorável em muitas situações, pela agilidade que nos dá, mas ela pode ser segregadora também, né? Hoje se usa-se muito. Eu já tive a situação de ir num restaurante onde o atendimento do cardápio era só pelo QR Code. Mas eu queria conversar com você, eu queria saber, eu quero aqui o cardápio para mim, aqui físico, né? Sim. Então, às vezes, a gente pode se atropelar nessa questão da tecnologia, no que é facilidade, e esquecer do relacionamento, né? Do tete-a-tete, quase que do tato, às vezes nem precisa tanto, mas isso é muito importante. A gente consegue mensurar resultados nesse sentido, André? Quando a gente consegue ter atendimento de excelência, reverte em receita? Quando? De que maneira? Quando as empresas se preocupam, inclusive, de fazer avaliação de desempenho dos colaboradores, né, e dos clientes, e um dos clientes que eu atendi, houve casos, logo assim, terminando o projeto, que clientes já assíduos buscaram a administração para saber o que estava acontecendo, porque viram diferença. Então, estar mais próximo do cliente, não por um formulário, simplesmente, né, mas buscar compreender, às vezes, clientes mais assíduos, né? Fazer um evento especial para aqueles clientes, no sentido de entender o que eles estão achando, né? E não uma ligação, olha, queremos saber como é que o senhor foi atendido de 1 a 5. Né? Não estou julgando, porque às vezes o volume é muito grande, é uma possibilidade, né? Mas eu trabalho com isso praticamente, há 20 anos eu trabalho com atendimento, a minha empresa tem 7, né? E eu posso garantir que pelo menos todas as empresas que eu atendi isso reverte em parte financeira, sim. Porque o cliente volta, né? Então, isso cria fidelidade, né? A gente é fidelizado pelo atendimento, como a gente já citou aqui também. Agora, você vê uma tendência de mudança, de melhora? A gente está num cenário construindo para isso? A gente ainda tem, ao mesmo tempo, tanta correria, tanto estresse que eu imagino interfiram também, né? E aí a gente falou da tecnologia, mas o dia a dia mesmo do corrido, da exigência por metas, isso acaba interferindo, né? Mas a gente está começando a entrar nessa consciência, André, com mais trabalhos feitos em consultoria como o seu. Talvez as empresas estão entendendo mais a importância de investir nesse sentido, nesse segmento. Então, Sebastião, a minha empresa ela não é uma empresa de RH, né? Ela é uma empresa de desenvolvimento e gestão que passa por planejamento estratégico, mapeamento de processos e processos de recursos humanos, dentre eles treinamento de líderes de atendimento de excelência. Por que eu estou falando isso? Porque a minha demanda ainda é mais para processos do que para desenvolvimento de pessoas. Entende? Então, eu vejo uma pequena mudança de percepção, de consciência, mas ainda não muito de investimento. Tá certo. André, vamos continuar a nossa conversa, mas eu vou pedir para você continuar aqui comigo. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Já já a gente continua conversando, então, sobre gestão com foco no atendimento de excelência. Como certo, volta já já.
Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo e hoje nós estamos falando de gestão com foco em um ponto: atendimento de excelência. Para essa conversa, está aqui comigo Andréa Brilhante. Andréa é consultora de empresas, mentora em gestão de carreira, especialista em gestão de pessoas e CEO da Brilhante em desenvolvimento em gestão. Andréa, a gente saiu do último bloco falando de tendências, de mudanças, né? E eu te pergunto, quando você chega numa empresa para fazer a consultoria, o trabalho de mudar talvez a visão de atendimento, qual é o primeiro passo? Você faz um diagnóstico, você conversa com todo mundo? Por onde começa esse processo teu de consultoria, de mentoria, né? Bom, a minha empresa não é uma empresa de RH, ela é uma empresa generalista, então eu faço planejamento estratégico, mapeamento de processos e também os processos de RH, dentre eles desenvolvimento de pessoas, né? Com liderança, atendimento de excelência. E quando a empresa me chama, ela quer ou já me pedir um ponto específico, olha, quero que você faça um planejamento estratégico. Eu quero que você faça uma descrição de procedimentos, né? Mapeamento de procedimentos. Então eu vejo que ainda as empresas têm essa preocupação, né, muito grande, e quando eu faço o diagnóstico, muitas vezes eu identifico que o problema maior não está naquilo que ele achava que estava, está no atendimento, está às vezes no atendimento interno, né, na cultura da empresa. E é delicado você passar isso, né, para os donos de empresa, para os empresários, para os gestores, porque às vezes eles acham que não está. Como é que se dá essa? É delicado. Então, é um desafio para você fazê-los entender. Isso é técnica também, né? Sim, sim. Você usa pontos específicos para explorar, né? Às vezes eu faço uma pesquisa, quando tem, por exemplo, mais de um diretor, uma pesquisa em Google Forms, né? Porque às vezes eles correm muito e falam, não, André, não tem muito tempo para fazer reunião. Então vou te passar. E quando eu faço algumas perguntas, por exemplo, para 2 diretores e eles respondem completamente diferente. Então a empresa não sabe nem onde ela quer chegar. Como é que as outras pessoas vão saber? Então é uma forma prática de mostrar, né, com muita delicadeza, com muito jeito, sem colocar nomes, inclusive. Eu já fiz isso com 4 diretores, eu tive que fazer uma tabela sem colocar nomes. E falar, olha, como é que eu vou treinar os líderes, né? Como é que eles vão ter um bom atendimento se eles não se sentem assim? Pesquisa de cultura de clima, por exemplo, né? Você identifica, inúmeros problemas relacionados internamente que vão reverter no atendimento. Onde a situação, eu não sei se eu posso dizer, é mais complicada ou mais comum, talvez, em grandes corporações, em grandes empresas, ou micro e pequenas empresas, também requerem muito, porque eu imagino que no micro e pequeno, talvez, a gente tenha uma aproximação maior com o cliente, ou não necessariamente, você vai me dizer. Mas em grandes corporações, com toda a estrutura que tem, com departamentos muito definidos, é mais complicado isso, a gente fazer entender ou chegar a um estado de excelência em atendimento, ou isso já é mais orgânico? Não é uma regra, Sebastião. Não, porque tem pequenas empresas que seria, né, mais fácil ter esse contato, mas são pessoas que não valorizam muito isso, ou valorizam da forma delas, entende? Eu tinha uma cliente uma vez que falou para mim assim, André, eu não vejo sentido em tratar e falar assim com as pessoas, era uma situação específica, né? Porque eu não faço questão disso. Olha só. E era uma diretora. Mas você conseguiu mudar essa ideia, essa percepção? Olha, incrivelmente uma boa parte, porque eu estou lá há 5 anos. Então, né, fazendo vários tipos de trabalhos, inclusive feedback com os colaboradores. Então, eu acredito que o que faz diferença é, primeiro, a visão do empreendedor, se isso é valor para a empresa. Se é valor para o empreendedor, ele vai, então, multiplicar para os gestores que vão, né, todos eles vão multiplicar para a equipe. Mas me preocupa muito, Sebastião, interessante isso, a quantidade de pessoas hoje que tem nas empresas, né? Então, eles tiveram que reduzir, naturalmente, isso é uma regra, né? Reduziram. Então, duas pessoas que faziam uma atividade, agora uma faz. E esse peso, às vezes, vai refletir no cliente, sim. Pois é. Então, você fez referência a essa diretora que ela dizia, não, eu não preciso disso. Quando é que a gente se dá conta de que precisa? Quando o empreendedor se apercebe de que precisa mudar e a mudança talvez esteja lá? Porque há uma crise nisso também, né? Deve chegar a um ponto que fica insustentável. Como é que se dá essa percepção? É uma questão tão delicada, porque às vezes só no bolso.
literalmente. E nessa situação, inclusive, eu tive que falar para uma pessoa da mesma empresa, olha, se não for pelas pessoas, faz pelo resultado. Porque tem pessoas que realmente não valorizam, né, que não conseguem. E interessante, já houve também empresas que atendem o cliente bem, externo, né, empresas novas, né, 5 anos, que atende bem, mas que internamente não. E isso uma hora não vai dar certo, porque quem atende as pessoas, né, externo, o cliente externo, é o público interno. Então, às vezes a empresa tem um RH, grandes empresas, mas não conseguem fazer isso ser multiplicado, mas por outro lado tem empresas pequenas também que não têm um RH e que conseguem, porque é valor. Você diria que rotatividade de colaboradores é um sintoma, por exemplo? É muito comum a gente ver empresas em que ninguém para, e fica, e entra e sai, e ela está sempre buscando, e aí forma um profissional e esse profissional vai embora porque não está... Esse é um sintoma? É uma métrica, né? Vamos dizer assim, é um indicador. Então, você falou uma questão muito interessante, porque tem indicadores não só no atendimento, né? Porque esse indicador do atendimento, ele é direto, ok? Então, né? Agora, tem indicadores que, se você analisar, eles estão refletindo no atendimento, indiretamente. Só que, muitas vezes, o empresário, o empreendedor, ele vai ver quando a coisa já está numa situação perdendo cliente, né? Perdendo público. Eu imagino que reverter isso, buscar isso, mudar isso, que até compromete a imagem, em alguns casos, é mais complicado ainda, né? Do que prevenir, né? Exatamente. Tem uma hora, dependendo do tempo que você descobrir isso, é tarde. É a mesma coisa da confiança, né? Aquela questão, você perde a confiança para você emendar ali os caquinhos, é muito mais difícil. A mesma coisa do cliente. É como bola de cristal, né? Quebrou, não dá para corrigir. Se é uma bolinha de borracha, ela vai e volta. Cristal vai e fica, quebrou, não dá mais. Sim. André, eu conversaria com você o dia inteiro. Muito boa essa conversa, muito bom. Acho que atendimento é mesmo primordial, produzir bem, com qualidade. É importante, sim, é necessário, aliás. Mas uma boa gestão do todo passa muito mesmo pelo atendimento, né? Fiquei muito feliz com a conversa aqui com você. Espero que tenha instigado muitos empreendedores em casa também, muitos profissionais que estão na linha de frente, que estejam dentro do seu departamento. Foi um prazer enorme conversar com você. Igualmente. Eu posso fazer só um adendo? Todas. Rapidamente. Uma questão muito importante que eu tenho falado, que eu dou aula, né, em faculdade também, é que esse assunto seja levado desde, na realidade, desde sempre, né? Mas vamos pensar, na faculdade deveria ser uma disciplina, como carreira deveria ser uma disciplina, porque as pessoas podem aprender isso e verificar se faz parte do jeito de ser delas, né? Para atender diretamente ou indiretamente. Ótimo. A gente fala muito em educação financeira, né? Tá aí educação também de atendimento. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por você, viu? Foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Sebastião. O prazer foi meu de verdade. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigado a você que acompanhou com a gente até agora também o Rumo Certo. Eu volto amanhã. Um abraço grande para você. Até mais.